Deus escolheu. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 31. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso aos dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje, no caso, capítulo 31. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Nós vamos ler aí os primeiros 5 versículos do capítulo 31, que diz: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Portanto, o que nós percebemos aqui é, então, essa escolha do Senhor de Bezalel. Portanto, aqui no texto de hoje, nós vamos ver aqui ao longo do texto, depois no versículo 6, vai falar também que ele designou a Oliabe. Então, ele escolheu Bezalel e também designou a Oliabe. Portanto, são os dois nomes que vão aparecer aí. Mas a gente vai perceber aqui a respeito dessa escolha de Deus. E algo que a gente precisa destacar aqui é que no versículo 3 vai falar que primeiro Deus o escolheu e depois Deus o encheu do Espírito de Deus. Fala assim: e o enchi, versículo 3 começa aqui na minha versão NVI, estou lendo na Bíblia Thomas Nelson. Então está falando aqui no versículo 3, e o enchi do Espírito de Deus. Portanto, Deus escolheu Bezalel e o encheu com o Espírito dele. Portanto, ele chamou Bezalel para uma missão. Existe um propósito, o motivo pelo qual o Senhor escolheu Bezalel é o motivo então dele agora ser esse artesão aí, tanto do tabernáculo, quanto nós vamos ver ali também a Oliabe, ele vai ser então aquele que vai confeccionar ali a roupa, então eles vão fazer os utensílios do templo, eles vão fazer várias coisas ali. Mas algo que nós percebemos nesse relato aqui de Bezalel é algo que se confirma ali nas palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que vai falar que aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, é o que está falando ali no versículo 29. E depois no versículo 30 ele vai falar, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, primeiro o Senhor nos escolhe, depois ele nos predestina, depois ele nos chama, depois ele nos justifica e depois ele nos glorifica. Lembrando que ali em Romanos, essa glorificação, esse ele nos glorificou, significa que é algo que começou nesse mundo, mas que vai ficar para a eternidade. Então, Paulo já está vendo como se essa realidade eterna já fosse atual, e a gente precisa preocupar com isso, com essas informações que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós temos então uma missão. Quando o Senhor nos escolheu, e todo cristão, todo verdadeiro cristão, todo servo de Deus, todo filho de Deus foi escolhido por Deus. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros, para irdes e dar frutos,
Portanto, Jesus nos escolheu e ele nos escolheu para darmos frutos e frutos que permaneçam. Confere lá depois, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Então, o Senhor escolheu Bezalel e capacitou Bezalel a partir da enchida do Espírito. Perceba aqui que no versículo 3 ele fala que encheu e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos. Portanto, o Senhor, ele nos conheceu, né? Porque a Bíblia fala que aquele que de antemão conheceu, a esses também, então, ele predestinou, como nós falamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. E o Senhor faz isso com um propósito nas nossas vidas. Nós não fomos salvos apenas para vivermos a vida eterna com o Senhor. Ele nos chamou para fazermos outras coisas também. Então, ele que vai nos capacitar, ele que então nos escolhe, e aí ele que nos escolhe, ele nos enche com o Espírito Santo, e ali enchendo com o Espírito Santo, ele então nos capacita, e depois que somos capacitados, somos chamados para uma missão. E na Bíblia, lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ali Jesus vai falar, depois de ressurreto, qual que é a missão que ele tem para nós. Então, se você abrir aí em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15 até o versículo 17, diz assim: e disse-lhes, então é Jesus falando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre, pegarão aqui em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, teriam sinais que nos acompanhariam, porque nós cremos, então tem os sinais, e são esses sinais descritos aqui. E para que servem esses sinais? Para endossar a mensagem. E qual que é a mensagem? O evangelho, porque é o que ele fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Portanto, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Qual o problema que nós encontramos nos nossos dias no meio da igreja que se diz evangélica? Que os evangélicos não sabem o que é o evangelho, não sabem conceituar, não sabem dar base bíblica e, portanto, nós fazemos questão de sempre falarmos aqui. Eu vou pedir para você, depois desse estudo, ir lá para Colossenses, eu gravei lá Colossenses, né, lá no Novo Testamento, capítulo 1, e destaquei lá o versículo 21, 22 e 23, e eu falei um pouquinho ali do conceito do que é o evangelho. Se você abrir aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, lá no finalzinho do versículo 23, vai estar escrito assim: e esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, esse é o evangelho que eu, Paulo, prego. Então, qual que é o evangelho que Paulo pregava? Está lá no versículo 21, 22 e 23, né? Porque no final do 23 ele termina falando, esse aí que eu acabei de falar é o evangelho que eu prego. Portanto, nós fomos chamados para isso, o Senhor tem nos capacitado para isso. Temos uma missão, e essa missão tem que ser desempenhada lá na nossa casa, lá com o nosso cônjuge, lá com os nossos filhos, lá com os nossos pais, lá no nosso local onde nós moramos, com os nossos vizinhos, lá na nossa parentela, nos nossos primos, no meio dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos avós,
não é verdade? E nós precisamos continuar, então, pregando o evangelho também ali no local onde o Senhor nos colocou para trabalhar, porque nós não estamos ali trabalhando para ganhar dinheiro. O Senhor te colocou no lugar aonde você está para exercer uma função, assim como Ele me colocou no lugar onde eu estou para desempenhar uma função. Ele não nos coloca lá para ganharmos dinheiro. Ganhar dinheiro é um privilégio que Ele ainda nos dá. Mas nós precisamos entender que nós estamos ali para cumprir uma missão. E qual que é essa missão? Pregar o evangelho, como nós acabamos de falar. Então, se o Senhor nos escolheu, e se o Senhor nos encheu com o Espírito Santo, e se o Senhor nos capacitou, Ele está nos chamando para um propósito. E o propósito de todo cristão é vai, prega o evangelho e faça discípulos. Mas entenda, você não vai fazer um discípulo de você. Você vai fazer um discípulo de Jesus. E você só consegue fazer um discípulo de Jesus se você for discípulo de Jesus. Portanto, você vai perceber que nós sempre convocamos aqui nos estudos, no início dos estudos, né? Primeiro a gente vai dar o título do estudo e depois a gente vai fazer alguns avisos, que geralmente são 3 avisos. E um dos avisos é chamar você para participar dos estudos, para aprender mais da Bíblia, aprender mais de Cristo, aprender mais a respeito dessa missão. Portanto, quando você vem e participa, você está sendo preparado pelo Senhor para ser enviado para essa missão. A minha pergunta é: você tem se preparado e se capacitado? Porque nós já percebemos que o Senhor te chamou. Prova disso é que você está aqui ouvindo esse estudo. E você está aqui ouvindo esse estudo para se capacitar. Mas é necessário que nós venhamos ler e estudar a Bíblia. A gente não pode ficar apenas na leitura da Bíblia. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu dou alguns estudos ali na igreja, que elas não podem ler a Bíblia desacompanhadas. Eu não leio a Bíblia desacompanhado. Agora, por exemplo, enquanto eu estou fazendo esse estudo aqui, tenho aqui 3 Bíblias de estudo, sendo que uma, que é essa que eu estou lendo aqui o texto, é a Thomas Nelson. Eu tenho uma outra aqui que é a Bíblia de estudo NVI. Eu tenho outra Bíblia de estudo aqui que é a Nova Almeida Atualizada. Eu tenho aqui nas minhas mãos um tablet onde eu tenho alguns livros aqui, vários livros aqui em PDF. E, por exemplo, eu faço o estudo de Gálatas na quinta-feira, às 14 às 20 horas. Então, além dessas Bíblias que eu falei aqui, eu tenho um livro aqui físico na minha mão chamado A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, de John Stott. É um comentário versículo a versículo. Eu tenho um outro livro físico aqui na minha mão chamado Gálatas, Introdução e Comentário, de Donald Guthrie. E ele é, então, um outro também livro de comentário versículo a versículo. Portanto, quando eu vou estudar ali o livro de Gálatas e vou ler ali, eu preciso desses autores para poder me ajudar a interpretar melhor o texto bíblico. Isso é o que a gente chama de estudo e é assim que se estuda. Portanto, o Senhor já levantou vários homens ao longo dos séculos e deu a eles sabedoria, entendimento, tem a tradição da interpretação da Bíblia, justamente para que a gente possa entender a palavra do Senhor, a forma correta, a interpretação correta dentro do contexto, para que a gente possa trazer para a aplicação das nossas vidas e trazer transformação para as nossas vidas e para que a gente venha ensinar as pessoas uma interpretação correta da Bíblia. Portanto, a minha pergunta é: quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, porque tem coisas que você vai ler na Bíblia que você não vai entender. E quando você não entende, o que você faz? Larga para lá ou procura buscar o entendimento disso que você não entendeu na Bíblia? E é por isso que nós disponibilizamos tantos estudos ali ao longo da semana ali na igreja. Portanto,
O Senhor o chamou, assim como ele chamou, ele te escolheu, assim como escolheu Bezalel, assim como ele chamou Bezalel, ele te chamou, assim como ele escolheu Bezalel, ele te escolheu, assim como ele encheu com o espírito dele o Bezalel, ele também tem te enchido com o espírito dele, e ele tem te chamado para executar alguns trabalhos, sendo que o principal dos trabalhos é esse de ir pregar o evangelho e fazer discípulo. E a pergunta que eu preciso fazer e deixar aqui para você pensar é: ele te escolheu, ele te encheu do Espírito Santo e ele te chamou. Você tem executado esse trabalho que ele colocou nas tuas mãos, que é pregar o evangelho e fazer discípulos? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.